Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Eu Viajo Sozinha. Hoje eu vou falar sobre imigração. Eu sei que vocês ficam sempre assim nervosos, né? Quando vão fazer imigração, tipo, o que vai acontecer, o que eu tenho que fazer. Então assim, vou falar sobre documentos necessários, um pouco das dicas, perguntas que podem ser feitas para vocês. Isso tudo para deixar vocês um pouco mais tranquilos nesse momento, tá bom? Então roda o VT que o vídeo vai começar. Gente, imigração acontece sempre quando você viaja, né, para fora do Brasil, né? Então você sempre vai passar pela parte da imigração daquele país. Aqui na América do Sul, a gente consegue viajar com a nossa identidade, uma identidade que tenha menos de 10 anos, né, da data que foi expedida, e com o nosso passaporte válido. Carteira de motorista não vale para entrar aqui no Mercosul, né, nos países do Mercosul. Com exceção do Chile, que também aceita nossa identidade, né? E também passaporte. Eu prefiro sempre viajar com passaporte, porque não tem erro, não tem problema de estar com rasgado, né? Alguma coisa você não conseguindo enxergar. Então eu gosto de viajar com o passaporte, mesmo sendo aqui na América do Sul. Tá, Lilia, mas e aí? O que acontece lá na imigração? Bom, basicamente, eles vão ver todos os seus documentos, né? Vão conferir o seu documento de identificação, vão conferir se você tem uma passagem de ida e volta, podem perguntar também onde você vai ficar hospedada, se você tem uma hospedagem, às vezes pede para mostrar a hospedagem, né? Há uma reserva, dependendo do lugar, pergunta se você tem dinheiro para passar aquele tempo que você vai ficar, né? Se você falou, eu vou ficar 2 meses viajando, tá, você tem dinheiro para ficar esses 2 meses viajando? Dependendo do lugar que você está indo, você precisa ter um mínimo de valor por dia. Na Europa, se eu não me engano, são 50 euros por dia. Então, pode ser que peçam para você provar de alguma maneira, ou dinheiro em espécie, ou um cartão de crédito válido. Então é sempre importante ficar ligado assim, no que é pedido em cada país. Bom, agora vamos falar um pouco sobre documentos essenciais. Primeiro, né, o seu passaporte. Eu gosto de usar um porta-passaporte, que primeiro que ele fica... Eu gosto de colocar aqui dentro, né? Então ele fica protegido, assim, se cair água, alguma coisa. E aí eu levo junto o meu certificado internacional de vacinação. Que aqui dentro diz que eu sou vacinada, né, de febre amarela. Então, dependendo do país, você é obrigado a ter esse certificado, né? Aqui na América do Sul, alguns países exigem. Bolívia, eu sei que é um deles. Então, eu sempre ando com os dois juntos. Eu acho que é bem bom, assim, porta-passaporte por isso. Na Tailândia, você é obrigado também, você tem que até passar, antes de passar na imigração, você passa num guichê, eles verificam a sua vacinação e aí depois você vai para a fila da imigração. Então é sempre bom assim levar, né? Eu levo, independente do lugar, porque sei lá, vai que uma semana antes, tô viajando para a Europa, uma semana antes exigem que precisa de febre amarela, né? O certificado de febre amarela, então eu já tenho isso. Então é sempre bom tirar, independente se você vai para um lugar que precise ou não. Outro documento que é muito importante é o seguro viagem. Tem gente que não liga para isso, porque fala assim, eu tô indo para um lugar que não exige o seguro viagem. Mas, gente, se você tiver algum problema lá e precisar de um hospital, pode ser que você desembolse um dinheiro muito alto, entendeu? Já que você não tem o seguro viagem. O seguro viagem te deixa muito mais tranquilo em relação a isso. Então, assim, independente para onde você tá indo, faça o seguro viagem. E, por exemplo, no caso da Europa, é obrigatório você ter seguro viagem. Então, assim, não tem jeito, você vai ter que levar. Um outro documento que muitas vezes, dependendo do lugar que você está indo, te exigem uma hospedagem reservada, né, dos lugares que você for ficar, ou pelo menos do primeiro lugar que você estiver indo. Na Europa é muito comum perguntar isso para você, se você tem reserva de passagem. Se você tem também a sua passagem de volta pro Brasil, não adianta você ter só chegado lá, eles vão perguntar, tá, mas cadê a sua passagem de volta? Você vai ficar quantos dias aqui? Porque você também vai ter que provar quanto de dinheiro você tem para se manter esses dias que você estiver indo por lá. Então, assim, na Europa é bem mais chatinho, né, essa questão do dinheiro para se manter, da passagem de volta para o Brasil, da hospedagem. Então, assim, fique sempre muito, muito atentos a isso.
porque pode ser assim, é quase certo que vão te exigir pelo menos uma dessas coisas, tá? Aí eu, da última vez, ano passado, que eu fui pra Lisboa e depois fui pra China, eu passei na imigração em Frankfurt. Cara, os caras me perguntaram tudo, até se eu tinha seguro viagem. Então, assim, eu peguei um bolo de documentos e dei na mão deles. E até falando assim, muita gente fala assim, ah, Lilia, mas eu não falo inglês, será que eu vou passar algum perrengue, né, por não saber falar inglês e tiver que fazer imigração num lugar de língua, de uma língua que eu não consiga falar? Falei, gente, não tem problema. O que você faz? Imprime tudo, sua passagem de volta, suas hospedagens, né, as reservas, as passagens internas, se você já tiver. Imprime tudo, seguro viagem, pega, chega na hora, dá um sorrisinho, pega assim o passaporte, bota tudo junto do passaporte, tira dessa capa, porque os caras nunca gostam de quando tá dentro do porta-passaporte, tira, bota os documentos ali, entrega tudo e espera. Porque ele vai pegar aquilo ali, vai olhar tudo, ele sabe que você sabe que precisa daqueles documentos para entrar. Então, assim, já esteja com tudo impresso, nada online, deixa tudo impresso e entrega. E pronto, você não precisa falar nada. Porque ele já vai saber, ele já vai olhar ali, ele já vai ter uma ideia do seu roteiro e tudo mais. Então, assim, não tem como dar errado. Então, não tem problema se você não sabe falar inglês. Algumas perguntas que podem te fazer na imigração. Pergunta se você tá sozinho, isso é muito comum. Eu acho que até por isso, assim, nas vezes que fizeram muita pergunta pra mim, eu estava sozinha e rola um tipo de preconceito, né? Mulher indo sozinha e tal. Mas pergunta se você tá sozinho, pergunta o que você tá indo fazer lá. Turismo, trabalho, entendeu? Vão perguntar qual é o propósito da sua viagem, perguntar quantos dias, perguntar quanto de dinheiro você tá levando, perguntar sobre todos aqueles documentos que eu já falei. Então, assim, vai ter sempre, responda o mínimo possível, sabe? Não fica dando muitos detalhes, porque quantos mais detalhes, mais perguntas vão te fazer. Então, é resposta direta. Vou ficar 20 dias, vou para tal país, volto dia tal, aqui ó, minha passagem. Então, assim, seja bem direto nas respostas, porque se você ficar falando várias coisas, mais perguntas vão te fazer, né? Você tá abrindo espaço para te fazerem mais perguntas. Outra coisa, assim, uma dica que eu vou dar pra vocês, nunca minta, sabe? Porque esses caras, assim, que estão fazendo, olhando a documentação, eles tá na cara, assim, que eles percebem que se você tá mentindo ou não. Então, assim, se você ficar nervoso, não tem problema, mas não minta. E quando você estiver na fila, procura não chamar atenção, tipo, tirando foto, porque muitas vezes é proibido você mexer no celular nessas áreas de imigração. Fala baixo, entendeu? Se você tá com uma outra pessoa, não chame atenção. Fica ali na sua. Procure também não falar com pessoas próximas a você na fila. Se alguém vier te pedir ajuda, falar alguma coisa, tenta falar o mínimo possível, porque eu não sei, né? Vai que essa pessoa vai passar lá e ela tem um problema lá na imigração. Os caras podem ver que você conversou, entendeu? Achar que você tá junto. Então, assim, fica na sua, espera a sua vez, fica tranquilo, não mexe no celular e entrega os documentos e vai dar tudo certo, não vai ter problema nenhum. Uma outra dúvida que muitas vezes as pessoas têm, por exemplo, há 2 anos atrás eu fui para os Estados Unidos, eu tenho um passaporte válido que não tá com o meu visto. O meu visto, ele tá no passaporte antigo, então eu sou obrigada a levar os 2 passaportes. Então, assim, fica sempre atento, né, a questão da validade do passaporte, né, um pouco antes da sua viagem, já dá uma verificada, né, na sua identidade, se você for usar a identidade para entrar no lugar, dá uma olhada no passaporte, vê se tá tudo direitinho, porque eu já vi gente chegando, assim, na véspera da viagem e falar, caraca, meu passaporte tá vencido, fudeu, tipo, aí sai correndo igual um doido para tentar resolver o problema. E muitas vezes a gente sabe que é muito burocrático, né? Você tem tempo, você tem que agendar, pagar, não sei o quê. Então, assim, 1 mês antes da viagem, dá uma olhada, 1 semana antes, pelo menos, dá uma olhada nos documentos, ver se tá tudo certinho,
para você não ter problema na hora de viajar. Uma coisa que aconteceu comigo, né, quando eu fui perguntada assim várias vezes, agora foi até na última viagem em Frankfurt, né, que me perguntaram várias vezes a mesma coisa. Então assim, o cara, ele até faz isso para saber se você vai cair em contradição. Então ele te pergunta: você tá sozinho? Você vai para onde? Daqui a pouco te pergunta a mesma coisa, sabe? Você vai fazer o que aqui? Então assim, responda com o máximo de paciência possível, porque você tá tentando entrar no país deles, entendeu? Então assim, ele tem todo o direito de perguntar quantas vezes quiser, entendeu? Então assim, às vezes a pessoa, tô sem paciência, o cara fica perguntando a mesma coisa, não, já respondi 3 vezes isso. Responde 3 vezes, responde 4, responde 5, entendeu? Cara, o cara pode melar a sua viagem ali. Então assim, tenha muita paciência, fale tranquilamente, entendeu? Responde 5 vezes se for necessário a mesma pergunta, porque aquilo ali depende da sua entrada naquele país. Uma outra dica, assim, acho que já falei assim de tudo assim que eu faço, mas uma dica assim que seria a minha última aqui no vídeo esteja sempre apresentável e acordada, porque às vezes você passou um voo horrível, voo longo, né, chegou naquele lugar, você tá tipo morrendo de sono, aquela cara amassada. Antes de ir pra fila, passa num banheiro, vai ter algum banheiro ali antes, dá uma passada. Se não tiver, dá uma batidinha na cara, dá uma penteada no cabelo, esteja apresentável, porque assim, muitas vezes o cara pode falar assim: nossa, a pessoa tá toda, sabe, desleixada, sabe, meio assim. Então dá uma batidinha na cara, dá uma revigorada para você poder responder bem, entendeu? Tá ali bem apresentável na hora de passar, assim. São pequenas impressões, né, que você pode passar ali pro agente migratório, que pode fazer diferença, sabe, na hora que você estiver ali sendo entrevistado, né, basicamente. Então é isso, assim, se vocês tiverem alguma história para me contar, fala aqui nos comentários, se inscreve no canal. Quem não conhece o Instagram, @euviajosozinha, vai lá, segue o Instagram. Eu adoro responder também direct lá, sempre respondo. Se você tiver algum tema de um vídeo, também deixa aqui nos comentários, que eu gosto de ver as sugestões de vocês. E se vocês tiverem também outra dica aí de imigração, deixa também nos comentários, porque eu sei que muita gente que vê o vídeo lê os comentários, né, pra saber se alguém tem mais uma outra dica pra ajudar na viagem, tá certo? Então tá bom, gente, obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.